Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Disse Jesus: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele os realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nesse segundo domingo do tempo comum, nós contemplamos esse texto das bodas de Caná. No primeiro domingo, meditávamos sobre o batismo de Jesus Cristo, que lembra também o nosso próprio batismo. Jesus não precisava ser batizado, mas quis ser batizado, porque os seus discípulos deveriam viver, experimentar e passar por todos os mistérios da sua própria vida. Hoje nós contemplamos no segundo domingo do tempo comum alguns sinais desse início da manifestação de Jesus Cristo na nossa vida, desses sinais pós-batismais. Por isso que nós vemos no texto sagrado de hoje algumas circunstâncias que nos levam a meditar sobre a nossa vocação de batizados, a nossa vocação de discípulos e missionários de Cristo. O primeiro efeito que o batismo realiza na nossa vida vem expresso no texto sagrado através daquilo que o evangelista relata. Logo no primeiro versículo do Evangelho: houve um casamento em Caná da Galileia. Aqui nós vemos o que? Jesus, Maria e seus discípulos estavam num casamento. O casamento é a imagem perfeita da vocação batismal, porque todo batizado é chamado a viver uma vocação esponsal, uma união com Cristo, para que possa se unir ao Pai do céu no Espírito Santo. Todo cristão, ele é chamado a essa união íntima, de ser uma só carne e uma só alma com Cristo. Por isso que esse é o primeiro aspecto que nós precisamos tomar consciência do nosso chamado. Nós, depois do batismo, nós nos tornamos almas esposas do Divino Esposo. Isso significa que nós somos chamados a essa união profunda, essa união íntima com o próprio Deus, através de Cristo. Depois nós vemos aqui um outro aspecto muito importante, porque nós vemos, é claro, diante dessa cena, nós vemos ali que o evangelista relata que a mãe de Jesus estava presente, também Jesus e os discípulos. Aqui nós temos uma imagem que é mariológica, mas também é eclesial, porque Maria é imagem da igreja. Assim como Maria trouxe o Filho de Deus a essa terra, fez nascer o Filho de Deus nessa terra, assim também a igreja faz nascer outros filhos de Deus nesta terra. Por isso que ali o texto sagrado diz que a mãe de Jesus estava presente,
ou seja, aonde está a igreja, está Jesus Cristo. Por isso que o evangelista diz: Jesus também estava presente com os seus discípulos, porque aonde a igreja está, Jesus Cristo está. Aonde a igreja e Jesus Cristo está, ali está um discípulo missionário de Cristo. Por isso que nós precisamos tomar consciência disso. Nós somos membros do corpo místico de Cristo, membros da igreja. Aonde um cristão está, o próprio Cristo está presente, a própria igreja está presente, porque ele é um membro do corpo místico de Cristo. Essa é uma consciência que nós precisamos tomar e cada vez mais crescer nessa capacidade de entender o nosso chamado, de uma união íntima com Cristo, com Deus através de Cristo, no Espírito Santo. Mas também precisamos entender que nós somos chamados a uma vivência, uma experiência de igreja, para ser membros do corpo de Cristo e entender que aonde nós estivermos, Cristo é representado, Cristo precisa ser manifestado. Nós somos o verdadeiro lugar da manifestação de Jesus Cristo no mundo. Nós somos o lugar onde Jesus Cristo realmente realiza esse milagre, inicia o seu ministério em cada circunstância da nossa vida, em cada ambiente, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso ciclo de amizades, nas nossas pastorais. Nós somos esse lugar da manifestação de Jesus Cristo. Depois nós contemplamos no Sagrado Evangelho o exemplo da Virgem Maria. Maria, ela era uma convidada daquele casamento, mas ela soube perceber a necessidade daquele noivo, daquela festa, porque a falta de vinho num casamento é um sinal de vergonha para os noivos, para aquela família. Maria é aquela que está sempre percebendo o seu exterior, sempre percebendo a necessidade daqueles que estão à sua volta. Por isso que nós precisamos aprender a viver isso, porque aqui nós vemos que Maria era uma convidada, mas ela se sentiu corresponsável por aquela necessidade daquela festa de casamento. E ela vai interceder, ela vai agir para suprir uma necessidade daquele ambiente. Assim também é a nossa vida. Quando nós tomamos consciência que nós somos chamados a uma união íntima com Cristo, quando nós tomamos consciência de que nós somos membros do corpo místico de Cristo, instrumentos do próprio Cristo para a realização de uma obra de salvação nesta terra, nós começamos a ter essa atitude como Maria, de sair de si, de se tornar corresponsável pela salvação dos nossos irmãos. E assim nós vamos crescendo cada vez mais nessa capacidade verdadeira de perceber a necessidade do próximo e suprir esta mesma necessidade. Nós precisamos aprender a viver assim, porque essa é a nossa grande missão. Se a gente não se sente corresponsável pela salvação dos nossos irmãos, nós não vamos viver bem, ou melhor, isso é um sinal de que nós não estamos vivendo bem a nossa vocação batismal, o nosso chamado de Deus. Por isso que nós precisamos adquirir essa capacidade de corresponsabilidade pela salvação do nosso próximo, porque nós somos instrumentos do próprio Cristo para a salvação das almas. Depois nós temos o quarto e último aspecto dessa realidade da nossa vocação batismal, onde ali nós vemos que Jesus Cristo, quando Maria intercede aquele milagre, Jesus Cristo ele vai transformar a água em vinho. Aqui nós temos um símbolo muito interessante, porque ali havia 6 talhas para colocar a água, para o ritual de purificação. Jesus ele vai transformar a água que estava naquelas talhas, ou seja, o número 6 representa o ser humano imperfeito. Só Deus pode nos tornar perfeitos. Jesus ele transforma a água de purificação em vinho da alegria, porque o vinho na Sagrada Escritura representa justamente isso, a felicidade, a verdadeira alegria.
Por isso que Jesus Cristo, ele vai ali transformar essa água de purificação, que é símbolo do nosso batismo, mas é símbolo também da ação da graça divina no nosso interior. Quando nós permitimos com que a graça entre em nós, essa graça ela vai transformando a nossa vida interior. E assim a gente passa desse processo de purificação para um processo de iluminação e união mais profunda com Deus. É aí que surge a verdadeira felicidade. É aí que surge a verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria só se dá em Deus. Porque a verdadeira alegria não é coisas passageiras. A verdadeira alegria não é aquilo que vai nos trazendo satisfações e depois passa e nos leva a um vazio. Porque a verdadeira alegria é uma experiência do céu já nesta terra. É essa experiência que Jesus Cristo quer nos dar na nossa vida de discipulado, para que possamos viver bem essa vocação batismal. Porque todo batizado, ele já vive uma vida eterna começada nesta terra. Quando aquele mestre, ele vai até o noivo e vai dizer que ele guardou o vinho melhor para o final. Aqui nós temos aquilo que é o verdadeiro ensinamento de que as coisas do mundo, as obras humanas, são incapazes de nos fazer felizes. Somente a obra de Deus, somente a graça de Deus, somente o próprio Deus é capaz de nos fazer feliz. Por isso que o vinho melhor aqui dessas bodas, o vinho melhor dessa festa de casamento é o próprio Cristo. É Ele que nos dá, que nos traz a verdadeira alegria, a verdadeira plenitude para a nossa vida. É Ele que já nos permite viver uma vida eterna começada sobre esta terra. Essa é a vocação batismal que todos nós devemos viver e experimentar dia após dia, para que assim possamos perseverar no caminho de seguimento e alcançar aquilo que é a verdadeira felicidade, que é a experiência do céu já aqui nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.